Estamos reunidos mais uma vez essa noite para agradecer ao Senhor. Agradecer por tamanhas bênçãos derramadas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego. Agradecer porque mesmo nessa correria da vida, tão dinâmica, tão corrida, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a esse Deus. Eu tenho certeza que você chegou aqui e já pôde orar. Mas quem não orou também vai ter essa oportunidade agora, nessa hora. Então, baixemos a nossa cabeça nesse momento. Possamos interceder ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pela provisão, porque o Senhor não tem deixado faltar, porque o Senhor tem suprido além do que nós precisamos, além do que nós merecemos, se é que merecemos alguma coisa, o Senhor tem nos dado. Então, oremos a esse Deus nessa hora. Senhor, muito obrigado. Nosso coração se alegra porque chegamos aqui nessa noite com o espírito agradecido ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pelos nossos cônjuges. Obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Poderíamos passar a noite aqui só agradecendo ao Senhor. Agradecendo porque às vezes nem nos damos conta de quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. A sua misericórdia mais uma vez se renovou nessa manhã. Se estamos de pé, é porque a tua misericórdia nos sustenta e a tua graça, Senhor, nos alcançou. Obrigado, Deus. Obrigado porque podemos levantar a nossa voz e orar a um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que é dono de tudo e de todos. Um Deus que pode infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Um Deus que tem prazer em ouvir as orações dos seus filhos. Obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome nessa hora. Engrandecemos o teu nome nessa hora. Declaramos que não há outro além de ti. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós oramos no nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, leiamos a palavra de Deus, que se encontra lá no Salmos capítulo 51, texto tão conhecido de alguns. O Natan vai projetar aqui, nós vamos ler nessa hora. Eu vou começar lendo os versos ímpares e os irmãos vão me acompanhando nos versos pares, tá certo? A palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve ficarei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Glória a Deus por sua palavra. Quando Davi escreve esses salmos, ele passa por um momento de grande perda na sua vida, um momento difícil, então ele cria esses salmos, ele na verdade uma oração. O salmista Davi, do grande Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. E uma das coisas mais fortes que ele vai escrever é: traz de volta, Senhor, a alegria da salvação. Meus irmãos, que a gente nunca perca o brilho da salvação em nós. Que você sempre olhe para esse presente dado a você como o seu bem mais precioso. Se você acha que o seu bem mais precioso é casa, carro, família, amigos, irmãos, filhos, não. O bem mais precioso que você pode ter é o Senhor Deus e a salvação que Ele te concedeu. Amém, meus irmãos? Continuaremos adorando ao Senhor nesse momento com cânticos. Graça e paz, irmãos. Amém? Deus abençoe. Vamos, aqueles que puderem, colocar-se de pé, para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos todos juntos cantar. Cantaremos do amor do Senhor hoje e sempre. Vamos com palmas. Palmas a percussão. Teus montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Mais uma vez. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, meu coração exulta. Com alegria eu canto. E se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei
o teu amor para sempre. Cantarei. Cantaremos, Jesus, cantarei teu amor. Cante mais alto, cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia, aleluia. Nessa mesma canção de cantar o amor de Deus, como nós conhecemos um grande amigo, que Ele é Filho de Deus Pai, nós queremos transmitir esse amigo ao nosso próximo, falar do amor dEle com as nossas ações, com aquilo que somos no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Vamos cantar essa canção todos juntos? Mais uma vez com palmas. Será que a gente consegue? Cantemos juntos. Conheci o grande amigo. Mais rápido um pouquinho. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Agora Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Pode confiar. Jesus, Jesus é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Mais uma vez, conheci o grande amigo. Conheci o grande amigo. E Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. E você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Aleluia. É nele, é no nome dele, é por ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. O teu nome é poderoso, Senhor. O Senhor é justo e bom. Obrigado por nos amar, Deus.
Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Deus, porque somos infiéis a Ti. Mas mesmo assim o Senhor permanece fiel a nós, porque o Senhor nos ama. O Senhor é Deus, o Senhor não é filho do homem para que minta ou se arrependa. O Senhor é justo, reto. No Senhor não existe pecado. Perdoa-nos, Deus, e renova-nos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, Meu Deus! Oh, quão lindo este nome é! maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele deixou o céu, deixou o céu para buscar. Veja que amor tão grande, veio pra nos resgatar. Amor muito maior, amor maior que o meu pecado. Oh, Jesus, nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és invencível, Senhor. Tu és incomparável. Tu és maravilhoso, majestoso, Deus. Glorificamos o Teu nome nessa noite, Jesus. Tu és maior que tudo, Deus. Tu és maior que a nossa vida, maior que tudo que existe. Nada foge do controle das Tuas mãos, Senhor. Tu és poderoso. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia o céu te adora, aleluia, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome
Poderoso esse nome é, o nome que nós cremos, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, tu é a glória, acima de todo nome. Cantemos forte. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. É o nome que quebra toda doença, é o nome que cura, é o nome que arrebenta todo o mal, é o nome que joga fora todas as coisas que não pertencem a Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Esse é o nome do nosso Deus. Ele é Jesus Cristo. Que sejamos capazes de pregar o Evangelho de maneira sobrenatural. Que rasguemos o nosso coração diante da presença de um Deus tão poderoso, tão vivo, tão eficaz na nossa vida. Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Ele é o único que pode restaurar. Ele é o único, Ele é o único, aleluia. Nós te louvamos, Jesus, nessa noite de quinta-feira. Nós somos poucos, Senhor, diante de coisa tão grande. Mas estamos aqui com o coração quebrantado diante da Tua presença, declarando que a Tua igreja, a primeira igreja batista de Aracaju, ama o Senhor e tem um compromisso com o Senhor de pregar o Evangelho todos os dias das nossas vidas até que o Senhor volte e nos leve para os céus. Que sejamos ousados e não devemos temer de falar do amor desse Deus. Sejamos fortes e corajosos para o que há de vir. E que o poderoso nome de Jesus Cristo habite em nós. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Oh Deus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos continuar orando a esse Deus, orando a esse Senhor Todo-Poderoso. E nós vamos orar agora por saúde. Nosso desejo nessa hora é você que necessita pessoalmente que o Senhor restaure alguma área da sua vida, na questão de saúde. Nós vamos orar nessa hora. Meu desejo é que, se for o seu caso, você vai ficar de pé nesse momento, tanto por você quanto pelos seus. Se você tem alguém que necessita que o Senhor intervenha de maneira pontual na saúde, oremos nessa hora. Senhor Deus, nós estamos aqui erguendo a nossa voz, Senhor, para clamar por uma ação divina do Senhor.
Sabemos que há alguns quadros aqui dos irmãos que ficaram de pé nessa hora, só o Senhor pode trazer à tona. Alguns até devido à medicina, devido ao tratamento, podemos fazer a nossa parte, que é ser disciplinado nos medicamentos, que é nos cuidarmos fisicamente. E pedimos ao Senhor disposição. Dá disposição aos teus filhos, Senhor, para buscarem uma vida mais saudável. Mas o nosso desejo nessa hora é clamar. Clamar por algo que só o Senhor pode fazer. Nós não temos dúvida que uma palavra do Senhor basta para que as coisas aconteçam. Então intervém, Senhor Jesus, nessa hora. Intervém na vida dos meus irmãos que estão de pé, clamando para que o Senhor cesse algumas dores. Para que o Senhor cesse alguns sintomas, Senhor, que já vem há um tempo com eles. Que o Senhor traga cura a alguns familiares, a alguns amigos que eles estão de pé nessa hora, clamando ao Senhor. Senhor, vem de uma maneira sobrenatural, agir no meio do teu povo. Nós oramos por cura, Senhor, porque sabemos que nós não temos poder nenhum de curar ninguém a não ser o Senhor. Mas nós podemos clamar a esse Deus que pode todas as coisas. É por isso que nós levantamos a nossa voz, Senhor. Senhor, ouve o nosso coração, Senhor, quebrantado. Ouve o nosso clamor. Intervém, Senhor, em nome de Jesus. Mas intervenha para que todos esses que sintam o teu toque, entenda que só o Senhor é Deus. Nós não temos mérito nenhum, Senhor. Mas nós oramos àquele que é dono de todas as coisas. Então intervém, Senhor Jesus, nessa hora. Que os seus filhos que estão de pé nessa hora, em breve, possa testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, os familiares, os amigos. Queremos, Senhor, clamar, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Oramos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ainda sobre saúde, só deixando alguns irmãos a par. Ontem eu tive com Maria, primeira vez na urgência. A dona Maria teve sentindo dores de cabeça muito forte, dizendo que estava sentindo dores e a gente não sabia o que era. Fomos na urgência, mas é sinusite inflamada. Maria tem sinusite, pequenininha tinha rinite, a gente não sabia que podia desenvolver para sinusite, desenvolveu. E aí ela está medicada, tomando antibiótico. Mas queria estar aqui, papai, para o culto. Disse, papai vai orar por você quando voltar. E aí ela disse, volta logo, eu disse, está certo. Mas meus irmãos, que era aflição, viu? Primeira vez na urgência, mas é uma aflição tamanha. Ainda mais quando uma bebezinha daquela vai tirar sangue, só Deus. Mas deu tudo certo, Maria se comportou bem, apesar dos pesares. Voltamos para casa e Maria está medicada, está bem. Agradeço as orações dos irmãos e a preocupação de alguns, tá certo? Vamos orar agora por outra área específica, é a área profissional. E aqui eu não falo só de emprego em si, porque às vezes a gente busca um emprego e o Senhor abre portas, mas o Senhor também fecha algumas portas que não é para o nosso bem. Mas eu quero orar agora não só pelo emprego em si, mas por toda a área profissional. A área profissional que envolve o nosso trabalho atual, aqueles que têm emprego. Pode ser abrindo uma porta para aqueles que não têm emprego. Pode ser uma dificuldade que você esteja enfrentando no seu ambiente de trabalho. Pode ser uma mudança de rota que o Senhor às vezes pede para que você faça e às vezes assusta em alguns momentos fazer com que a gente saia de determinado emprego para alcançar outro, sabe? Pode ser também aquele concurso público tão esperado por alguns, sabe? Tão estudado, tão sonhado. Então o Senhor pode conceder isso para você. Então se for o seu caso, em nome de Jesus, vou pedir que você fique de pé também nessa hora. Se você quer algo na sua vida profissional que seja ela por completo, que você fique de pé e nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Tá certo? Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir ao diácono Jada que ore aqui, mas eu vou até você, meu irmão. Aleluia, Paizinho, te louvamos, te exaltamos por estarmos na tua casa nesta noite, orando uns pelos outros, Senhor. Pai, tu conheces as necessidades de cada um, Senhor, as aspirações, os planos, os projetos profissionais. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos. Nós sabemos que tu és o Deus da provisão. Nós confiamos num Deus que tudo pode, que é Senhor de tudo, Pai.
Abre as portas para aqueles que estão precisando de uma oportunidade de trabalho, Senhor. Para aqueles que já estão empregados, mas que precisam um redirecionamento nos seus objetivos profissionais. Tu também dês a orientação, Senhor. Nós confiamos em Ti, esperamos que Tu hajas de instruir cada coração pelos caminhos que devem traçar, Senhor. Pai, por aqueles que estão enfrentando mais problemas mais sérios nos seus ambientes de trabalho, Senhor, Tu conheces o temperamento, as necessidades, as relações de cada um, Pai. Esteja lá influenciando, trabalhando, Senhor, dando a palavra certa para cada um dar a seu chefe, a seu subordinado, Senhor. Senhor, estamos colocando tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Mas nós já estamos Te agradecendo, porque confiamos num Deus que responde às nossas orações. Porque nós Te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Por último, meus irmãos, nós vamos interceder pela nossa igreja. Essa semana eu estava conversando com um amigo e a gente falando sobre a Europa em si. E eu não sei se os irmãos gostam de acompanhar, mas a Europa, não de agora, mas vem passando por uma crise espiritual tamanha. É triste ver tantas igrejas fechadas na Europa. Locais que eram igrejas, hoje são qualquer outro tipo de estabelecimento. E soube recentemente também da questão dos impostos. E lá na Europa a coisa é mais embaixo quando você diz que é protestante, tá certo? Então os impostos talvez alguns vêm descontados em folha, outros têm alguns tributos a mais. Então, assim, a gente fala às vezes em liberdade religiosa, a gente fala às vezes em liberdade de culto, de expressão, que nós temos no nosso país, mas às vezes a gente não sabe aproveitar tanto o que temos. Então, em alguns locais a gente não pode se reunir numa quinta-feira como essa, para poder adorar o nome do Senhor. Isso não é acaso, meus irmãos. Isso é a mão do Senhor. É Ele quem faz com que o lugar que nós estamos, o país que nós estamos, seja assim. Então, a gente precisa ser grato e fazer disso, de fato, algo que nos aproxime do Senhor. Porque tem muitos irmãos nossos, muitos. Acredito que histórias aqui de igreja perseguida, semana passada eu estava lendo uma dessa, em alguns países onde a Bíblia não pode ser mais distribuída, e uma irmã, se não me falha a memória, Coreia do Norte, achou uma ofensa um irmão entregar uma Bíblia a ela. Porque ela disse que sabia praticamente todos os versículos decorados, porque ela não podia ter uma Bíblia. Então ela decorava aquilo porque ela não podia ter uma Bíblia em mãos. Aquele irmão ficou chocado com o testemunho dela, voltou para casa, para a esposa, dizendo: eu preciso me converter um pouco mais. Porque às vezes o nosso comodismo, sabe? Falo isso muito para os jovens, às vezes. É cômodo, a gente tem EBD aqui na Pibinha, ar-condicionado, a gente vai para alguns lugares, ônibus da melhor qualidade, mas às vezes a gente não sabe o que é, como eles foram aqui ano retrasado no Imersão, que a gente participou em Poço Redondo, os irmãos chegando para cultuar de Pau de Arara. Os irmãos estavam chegando de manhãzinha e eu falei: aí, ó, quantos de nós teríamos coragem de acordar cedo, tomar um banho desse e vir de Pau de Arara para poder cultuar o Senhor? Os irmãos felizes. Falei, isso é o Evangelho. Às vezes a gente está muito acostumado com aquele nosso ambiente, mas a gente precisa dar uma chacoalhada. E, meus irmãos, a nossa igreja, por que orar para a nossa igreja? Para que ela continue firme no Senhor. Que ela continue pregando a sã doutrina, que ela continue sendo uma igreja missionária, que ela continue sendo uma igreja que não olha só para si, mas olha para os demais também. Que a gente continue, depois de 111 anos, 112 anos, a gente continue com mais 100 anos, proclamando o reino de Deus dessa forma, sem olhar só para nós. Então, que a igreja, a primeira igreja batista de Aracaju, continue avançando, não por méritos próprios, mas pela graça do Senhor. E é por isso que nós vamos orar nessa hora. Porque faz gosto, meus irmãos, e digo isso com toda humildade, faz gosto, primeiro, ser membro de uma igreja como essa, faz gosto ser pastor de uma igreja como essa, uma igreja que prega a sã doutrina e que vive a sã doutrina, tá bom? Então você, se você puder, membro dessa igreja, congregado, fique de pé nesse momento. Nós vamos interceder pela nossa primeira igreja batista de Aracaju, clamando ao Senhor para que Ele continue operando milagres e maravilhas no nosso meio. Meus irmãos, se essa igreja se mantém de pé durante todos esses anos, é pela graça do Senhor.
é milagre do Senhor. O pastor Paulo disse algo hoje pela manhã, numa reunião aqui, faz total sentido. Nós não temos um produto a oferecer, porque Jesus Cristo não é um produto. Então a gente é sustentado durante tantos anos por pregar a mensagem do Evangelho de forma genuína e por milagre do Senhor. Então oremos para que essa igreja continue de portas abertas, anunciando o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou pedir ao diácono Judson, nosso diretor executivo da convenção, que por gentileza chegue até aqui para fazer essa oração nesse momento por nossa igreja, igreja a qual ele é membro também. Oremos. Maravilhoso Deus, muitas graças te rendemos, Senhor, pelas tuas misericórdias que renovaste conosco nesta manhã. Ó Senhor, tu sabes, Senhor, das nossas angústias, dos nossos medos, mas sabemos, Senhor, que em teus braços encontramos conforto e paz. Mas aqui, Senhor, estamos dispostos, como a tua igreja, a continuar a tua jornada aqui. Até que tu venhas, Senhor, continuaremos pregando o teu evangelho em todos os rincões do estado de Sergipe, Senhor. Somos, Senhor, agradecidos porque tu tem dado a nós força e vigor, discernimento na tua palavra, para continuar pregando esse teu evangelho. E ele o será nos próximos 100 anos, se tu não vieres antes, Senhor. Então, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta igreja que tu plantaste aqui em Aracaju, que hoje, Senhor, cumpre a sua missão, mantendo, Senhor, neste campo missionário, aproximadamente 15 famílias missionárias, Senhor. Ser, Senhor, com esta igreja, ser com os obreiros desta igreja, Senhor, ser com cada membro, Senhor, desta igreja. E que ela, Senhor, continue sendo um baluarte neste estado, luz para aqueles que estão na escuridão. E que sejamos, Senhor, sal, que sejamos, Senhor, sabor, para que essas pessoas sintam o gosto de ser cristão verdadeiro e autêntico. Dar-nos, Senhor, paz. E tu que faz muito mais do que pedimos, muito mais do que merecemos, Senhor, te agradecemos todas as bênçãos que tem dado a nós. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Graças a Deus, podem sentar, meus irmãos. Nesse momento, nós vamos continuar adorando ao Senhor com hinos. Então, cantemos, adoremos o nome do Senhor. E logo após, o pastor Paulo Sérgio tem a palavra. Vamos começar esse momento de hinos com o hino 196, Conta-me. Você já passou para ele. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Oh, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Oh, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Cristo sofreu no deserto, dias à margem passou, mas o maligno tentado, mas sem poder triunfou. Conta dos seus sofrimentos, que Ele nos padeceu. Quando em terrível angústia
lá no Calvário morreu. Quando em terrível angústia, lá no Calvário morreu. Conta do cálice amargo, ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Ó grande amor indizível, graça e favor divinal, santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Aleluia. 198. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai, Jesus, aleluia, conveneis hoje mesmo a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, seguir os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele o Salvador da dor, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus por essa noite, que aqui estamos e podemos adorar ao Senhor nos primeiros meses, não é? Ou no segundo mês desse ano. Vamos à palavra desse momento. A sequência da palavra que ministramos na quinta-feira passada. O tema é uma série de 3 pregações. Pela graça de Deus, próxima quinta nós vamos estar encerrando. O texto é Efésios 6:12, abra sua Bíblia. Efésios, carta aos Efésios 6, versículo 12. Nós estamos chamando, não sei quantos lembram do texto áureo, né, que nós tínhamos nas nossas lições, e acho que até hoje tem. Efésios 6:12. O tema é a nossa luta
Na quinta-feira passada, nós aqui fizemos a exposição da luta a nossa luta em relação ao mundo, não é? Lembrando aos irmãos, aos que estavam aqui, os que não estavam, de que nós temos pelo menos 3 entendimentos em relação ao mundo. Primeiro, o mundo geográfico, mundo físico geográfico, né? É o mundo fauna, flora. Então, esse é o entendimento, uma acepção, né, da palavra em relação ao mundo. Mas também nós temos o mundo em relação à população, a quantidade de pessoas. Lemos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, o mundo ali, Ele amou as pessoas que habitam no mundo, tanto os que, o entendimento ali, os que habitavam naquele momento, os que habitaram antes e os que habitariam depois da sua vinda. E temos um mundo sistema, um sistema diabólico, não é? Um sistema que hoje também nós estamos aqui inseridos, né? No mundo, nesse mundo geográfico. Então, e a nossa palavra foi voltada para esse mundo, a palavra mundo, sistema, não é? E hoje nós vamos ver o segundo arqui-inimigo nosso, porque o primeiro foi o mundo, esse mundo sistema diabólico. Hoje nós trataremos sobre a carne. E na quinta-feira, o diabo, que na realidade é o grande arquiteto, não é, de todas essas questões, não é? Então, próxima quinta-feira, faça todo empenho, meu irmão, para poder estar presente, para que nós possamos, então, fazer essa exposição sobre esse terceiro adversário nosso, inimigo das nossas almas. E hoje nós vamos ver, então, a questão desse inimigo chamado carne, né? Eu trouxe novamente 3 versões diferentes. Na realidade, nós estamos repetindo as versões que lemos quinta-feira passada, e os irmãos aí, nós vamos ler juntos essas 3 versões aí com a versão que temos aqui na tela. Pode passar aí adiante, essa aí, não é? Tem aqui, não é? Mas pode ir passando, me ajudando, viu, Nathaniel? Que eu fico aqui mais aqui voltado para a palavra, não é? Vamos ler juntos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Outra versão: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E uma terceira e última: pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, aí essas 3 versões para que a gente tenha, não é, porque uma versão ou outra traz, principalmente as versões mais atualizadas, um entendimento do termo, né, da palavra, embora reitero aos irmãos as versões mais clássicas, Almeida, Revista Atualizada, elas ainda, segundo os biblicistas, os professores que tivemos, ainda são as melhores versões, não é? Mas elas trazem entendimento. Segundo alguns, o importante é que haja entendimento daquele que lê, não é? E aí nós temos, então, esse arqui-inimigo, não é? Que nós travamos uma luta chamada carne, né? É chamado carne. Então, a palavra carne na Bíblia tem pelo menos 3 acepções na palavra mais conhecidas, não é? A primeira delas em relação ao corpo, carne físico, pode ir adiante. Corpo no grego é soma, não é? Mente sana e corpore sano, os que fizeram aqui curso de educação física, ou se viram nas Forças Armadas,
não é esse lema, acredito, né, pastor Cabral, lá deve ter sido enfatizado, né? Então, a carne no sentido do físico, do corpo, do nosso corpo. E nós temos várias expressões. Se você tiver uma concordância bíblica ou um aplicativo da Bíblia que tem uma pesquisa, se você botar carne, não é? Você vai ter uma série de versículos que vão surgir aí nesse entendimento, não é? Uma considerável quantidade. E aí eu trouxe o texto de Gálatas 4,13, apenas, quando diz: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Quem escreveu Gálatas, quem é que lembra? O apóstolo Paulo, né? Paulo estava com enfermidade que até hoje tem sido objeto, né, de discussão, mas ele estava enfermo, ele estava com o corpo dele debilitado, ou na visão de alguns, a própria visão dele talvez fosse o problema, não é? Mas o fato é que essa carne que ele cita aí é carne corpo, não é? Eu estava com o corpo, então, fraco, fraqueza de carne. Há um segundo entendimento que que podemos chamar de interpessoal, em relação à descendência. Carne no sentido de ser descendente, de ter descendência. E aí o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 3, diz: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, essa carne aí é no sentido da geração, é descendente, não é? Ele veio descendente, então nasceu, fluiu, não é, de Davi, da descendência de Davi. Então, esse é um segundo entendimento em relação à carne. Carne no sentido de genealogia aí. E terceiro e último, né? Pelo menos essas três acepções, biblicamente, nós temos a questão da natureza humana pecaminosa. E aí nós temos o texto de Romanos 8, 5 a 9. Eu vou pedir que você leia comigo, pausadamente, esse texto aqui, porque, de fato, é esse texto, é essa acepção, é essa leitura em relação à carne como natureza pecaminosa que nos interessa nessa noite. Porque a nossa luta é contra essa aqui, mais ainda. Você pode lutar contra o físico em relação a tentar lidar com o corpo, não é questão de perder, ou quem sabe, a luta de poucos, mas de ganhar alguns quilos a mais. Né? Tem irmãos que enfrentam isso, mas a nossa luta maior é essa aqui, é a natureza pecaminosa, né, da carne. Vamos ler pausadamente, sem pressa, mas pausadamente e refletindo em cada expressão aí desse texto de Romanos 8, 5 a 9. Leiamos então. Que vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, esse aqui é, na realidade, a nossa luta voltada para esse inimigo, não é? E, irmãos, nós somos novas criaturas em Cristo, mas também portadores, não é, do vírus do pecado. Não nos esqueçamos disso. E que nós estamos sujeitos às tentações e quedas. Todos nós. Ninguém se engane, do menor ou do mais novo na vida cristã até o de mais tempo aqui. Nós não temos a condição de chegar, não, eu já tenho tantos anos de vida cristã, tantos anos de membro de igreja, então eu acho que eu estou assim, numa condição de que não posso nem cair, não vou cair, as tentações eu as venço. Engano nosso.
Todos nós sofremos isso constantemente, eu diria até diariamente, em algum momento com mais intensidade, em algum dia em menor intensidade. Então, o diabo, que é a nossa luta com esse inimigo que nós vamos trazer quinta-feira próxima, ele procura lançar suas estratégias muito mais dentro de nós do que fora de nós. Tá certo? Guarde bem isso aí. A nossa luta ela é muito mais interna do que externa. Porque é daqui que brota, e o próprio Cristo disse isso. É daqui da nossa vida, do nosso coração, que brotam as intenções, os desejos, não é? Uma série de outras questões, de lutas internas que nós temos em relação à vida cristã. Como também é dentro de nós que é burilado, vamos dizer assim, aquilo que percebemos do exterior, e aí também, de outra maneira, brotam como doenças emocionais, como problemas que enfrentamos, não é? Como as lutas internas que temos, os embates que temos, não é? As lutas internas, enfim, são maiores do que as que temos externamente. E se reconhecermos isso, irmãos, nós seremos menos vulneráveis. Se nós reconhecermos que a nossa luta ela é muito maior no âmbito do meu coração do que fora de mim. Embora nós temos luta fora de nós, no ambiente, no contexto onde estamos, mas é lá dentro. E se nós reconhecermos isso, seremos muito mais entendidos, muito mais policiantes, vamos dizer assim, vamos ficar mais compenetrados, concentrados em relação àquilo que vem sobre as nossas vidas em termos de batalha contra o inimigo. Isso eu digo a título de introdução. E nós vamos ver então agora a questão dessa natureza da carne. Essa carne ela tem uma natureza, ela tem um perfil, não é? Ela tem uma forma de se apresentar em nós e a nós que nós precisamos estar muito atentos. E quais são esse perfil, vamos dizer assim? O que é que a carne geralmente ela suscita para que ela possa se apresentar diante de nós como um inimigo? O primeiro aspecto é em relação à autojustificação. Autojustificação. A natureza carnal, ela é tendenciosa, ela gosta de se autojustificar. E eu trouxe o texto aí, dentre tantos outros, os textos aí de Gênesis 3, 12 e 13. Esse texto aí, ele mostra claramente a origem dessa autojustificação. E nós temos aí o texto de que a mulher que me deste, disse Adão aí, não é? Por companheira, ela me deu da árvore e comi. Isso aqui o homem e a mulher já tinham caído, não é? Já tinham desobedecido ao Senhor. Eu lembro os irmãos que o fato de comer um fruto, não pelo fruto em si, mas pela desobediência. Porque pecado é desobediência, tá certo? Então, essa questão aqui é o primeiro registro, ou um dos primeiros registros que temos, né, em relação à autojustificação. É como Adão dizendo aí, olha, a mulher que me deste, o companheiro, ou seja, o Senhor aí me deu essa mulher e essa mulher me fez comer do fruto e por isso nós erramos, por isso que eu caí. Em relação à mulher, a mulher rapidamente pegou a mesma senda aí do seu esposo, né? Eva pegou a mesma senda de Adão e no versículo seguinte diz, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, uma passagem de culpa para um, para outro, e tentando se auto-justificar, não é? Diante daquilo que tinha acontecido, diante da queda. Então, esse é um primeiro fator a ser destacado. A natureza pecaminosa, ela é tendenciosa à auto-justificação. Quando alguém tem um fracasso, uma queda, né, e que traz, infelizmente, escândalo para a família, traz escândalo para a igreja, para a sociedade,
A maioria, irmãos, eu digo isso sem medo de errar, é tendenciosa a dizer, olha, mas a carne é fraca, eu caí porque, não é? Todo mundo erra, todo mundo é suscetível a erro. Então são autojustificativas. Nós vamos ter gente dizendo sim, eu errei, eu caí, eu pequei. Eu lembro há anos atrás, o pastor Jabes me pediu, eu era pastor de jovens aqui, e tinha um irmão nosso aqui, frequentava a igreja assiduamente, foi batizado, não é? Era uma bênção ele. Não tinha as participações de plataforma, mas ele cultuava o Senhor no culto dos lares, enfim. E depois começou a não comparecer mais, e o pastor Jabes me pediu que fosse lá. Eu os conhecia. Eu conhecia o casal, eu conhecia a família, e fazendo uma visita, e ali, não cheguei ali cobrando nada inicialmente, a gente sabe disso, porque é um erro nosso, às vezes a gente chegar e... meu irmão nunca mais apareceu na igreja. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Eu digo, eu vim aqui saber como é que vocês estão, o pastor Jabes me mandou, e aí a gente foi começando a conversa assim. E eu ouvi dele, ele dizia assim, meu pastor, diga ao pastor Jabes, meu querido pastor Jabes, de que eu estou com a vida, não estou com a vida correta, não é? Eu estou numa situação de pecado, e contou o pecado dele, não é? E eu não me sinto bem entrando na igreja agora. Eu estou num conflito muito grande. Eu disse, mas você precisa ir. Você precisa vencer isso aí, porque isso inclusive é uma estratégia, né, de Satanás para dizer a você que você não é digno de perdão, quem sabe. Não, mas eu sei que eu sou digno de perdão. Eu pedi perdão ao Senhor, eu sei que Ele me perdoou, mas eu não estou me sentindo bem entrando ali e cultuando no momento. Diga a ele que aguarde um pouco, eu vou voltar. E depois voltou mesmo. Voltou, não está mais conosco, não caminha mais conosco, não é? Isso aconteceu há anos atrás, mas eu jamais me esqueci desse fato. Porque alguém que reconheceu o pecado, reconheceu o erro, reconheceu a queda, não é? E nós oramos ali, naquela manhã que fiz aquela visita. Então, a carne, meus irmãos, ela gosta de autojustificações, de autojustificativas, não é? Para aquilo que ela gosta. Segundo, prazer nas falhas dos irmãos. É claro que eu estou trazendo aqui, estou trazendo para a igreja, mas isso ocorre fora também. Mas fora é uma questão. É porque nós estamos lá olhando para pessoas que não têm a fé que professamos. Mas acontece. Mas até é natural, infelizmente, que aconteça lá. Agora, quando ocorre, irmãos, no nosso meio, isso aqui é lamentável, é algo que a gente não deve só lamentar, a gente tem que consertar. Porque essa ideia de você estar lamentando, não, eu lamento, não, consertar, a gente precisa consertar as coisas que estão erradas. Porque senão nós não vamos ter sucesso enquanto igreja de maneira alguma. Enquanto igreja local, enquanto a ministério. Então, prazer nas falhas dos irmãos. Às vezes é possível, irmãos, que uma natureza pecaminosa nossa, se nós não fizermos com que ela fique no lugar dela, e nós e já sabemos aonde ela deve estar, não é? Haverá aquele gosto perverso de receber notícias das falhas e pecados dos irmãos. Aquele interesse de saber de que alguém pecou, de que alguém errou. E às vezes, é claro que em menor quantidade, se divulga e se propaga isso. E a gente deve se policiar para que isso não seja propagado como uma onda. Porque, irmãos, é lamentável, é triste, é terrível. Nós sofremos quando nossos irmãos caem. Então não deve haver nem um mínimo de alegria quando ocorre isso. Por quê?
Porque será que as quedas, os tropeços dos irmãos de fé nos agradam? Será que sutilmente achamos que nossa luz brilha mais forte quando os luzeiros ao nosso redor, eles precisam se apagar para que a nossa luz brilhe mais forte? Às vezes nós precisamos, irmãos, nos policiar porque pode surgir uma voz dos nossos ouvidos e corações que pode falar assim: olha, você é melhor do que este que caiu. Você é melhor do que ele. Então, irmãos, isso é muito sério. É muito sério, porque eu quero dizer aos irmãos que aqui eu não estou trazendo uma conjectura, não. Isso aqui eu já visualizei e já vivi, percebendo no meio de uma igreja local. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar de Edom. E o texto de Ezequiel 35:15, o profeta Ezequiel, ele traz ele vaticina contra Edom. E nós lembramos muito bem de Edom. Edom era irmão de quem? Quem é que lembra aí? Edom era irmão de Jacó. Que era o Esaú, não é? Que eram os edomitas. Veja o que o texto diz. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada. Ou seja, quando Israel foi saqueado, foi diante de uma luta, Israel teve quase que destruído. Não foi destruído, mas sofreu muito. Então aqui o profeta Ezequiel está dizendo: você se alegrou, Edom, quando a herança da nação de Israel foi arrasada. É assim que eu a tratarei, ou seja, tratarei também de você, Edom. Você ficará arrasado, ó Monte Seir, onde eles habitavam. Você e todo o Edom. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Os edomitas, irmãos, eles eram descendentes de Esaú. E eles habitavam no Monte Seir, eram homens que habitavam em lugares altos. E eles se alegraram quando chegou a informação de Israel que tinha sido saqueada diante daqueles povos ali, amonitas, amalequitas, não é? E tantos outros que lutavam contra Israel. E aí o Senhor está dizendo aqui: você não deveria se alegrar. Primeiro porque era seu irmão. Irmãos, uma ira, um ódio histórico que Edom teve. Mas para encurtar a história, para os que não sabem, os edomitas não existem mais. Porque de fato eles, enquanto nação, foram destruídos, dizimados. Não há. Eram povos que tinham o conhecimento de Yahvé, porque lá atrás o velho Isaac com Rebeca passaram isso para os filhos, mas eles se alegraram e tinham um comportamento avesso às questões voltadas para a Yahvé, para Deus. E isso foi um preço muito caro. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que vai ocorrer, porque não quero forçar, não devo forçar o texto. Mas, irmãos, pagamos um preço caro quando nós temos uma conduta, nós percebemos uma conduta em outras pessoas também, elas pagam um preço caro. Se há alegria, se há um aspecto cínico da gente celebrar porque houve uma queda, porque houve uma derrota em alguém, com o argumento de que eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. Estão entendendo, os irmãos? Isso é muito sério. Mas aí nós vamos perceber também um terceiro fator aí em relação à nossa natureza pecaminosa, que é a carne, é a presunção, é a opinião exagerada de si mesmo, de suas próprias qualidades. Conhece alguém presunçoso?
é alguém que muitas vezes, eu como pastor, e a gente, pastor Martins, os pastores aqui presentes, líderes, né? A gente vai pedindo misericórdia a Deus para, ou no momento, falar uma palavra sábia e que venha confrontar aquela conduta, aquela postura, porque tem gente que se esnoba demais. Tem gente que se acha demais, às vezes, dentro, né, dos nossos círculos. Eu lembro quando, no internato, né, do seminário que passei um ano, estudando, e como foi bom aquele contato com os colegas, a volta do campo, as conversas, né? As conversas de repreender demônio, quando a gente estava no campo, as conversas até das meninas que faziam parte das igrejas, que não podíamos namorar, salvo se namorássemos. No meu caso, eu já namorava a Sônia, então não tinha jeito. Mas se namorasse, tinha que avisar a direção e era mudado automaticamente de campo, né? Não ficava no mesmo campo da moça que começou, se estabeleceu o namoro. Mas eu lembro de, não um apenas, mas de alguns que chegavam, e aí era muita história. Era muita história. Eu fiz isso, fiz aquilo, e preguei, e não sei quantas almas aceitaram, tal. Eu sei que a gente se alegra em contar isso, desde que não seja de forma presunçosa, desde que a gente não fique ali com aquele discurso de que é a gente que faz as coisas. Então, é opinião exagerada. Tem gente que tem uma opinião, eu não estou dizendo a você, porque tem gente que diz, não, eu não presto nada, eu sou um zero à esquerda, não sei. Não, irmãos, isso não é humildade, não. Pode refletir que isso nós não estamos sendo humildes, não. E Deus não quer esse negócio, não. Isso aí, se não for patológico, não é de Deus, não. Agora, tem gente que tem, e Tiago, é Tiago que vai dizer, né? Cada um tem, e Paulo também endossa. Não pense aquilo muito que você é, não. Porque a presunção está aí, olhando para você e lhe abraçando. Pode conduzir, irmãos, ao caos uma pessoa, quando, na realidade, os sucessos na vida cristã, eles criam um sentimento de maturidade. Maturidade. É mais do que tempo de igreja. Porque se for para o tempo de igreja, eu estou olhando gente aqui que tem... Eu estou com 45 agora aqui na Piba. Né? Faz agora esse ano, mas estou vendo que gente aqui que tem muito mais sentada aqui. Né, irmã Ideia? Tem muito mais. E não é para o tempo da igreja, então, é para maturidade. E os jovens, um ano desse aí atrás, trabalharam com esse tema, maturidade cristã. É uma vida que ele vê. Eu vou trazer assim um dos aspectos que eu entendo. Biblicamente, ver a vida pela ótica de Deus. Dentro da perspectiva de Deus. Um crente maduro, um cristão maduro, ele vai sempre fazer a leitura pelas lentes de Deus. É um José da vida. Vocês intentaram mal, mas Deus já tinha um propósito maior. Veja que maturidade, não é, maravilhosa. Então, em vez de criar um sentimento de maturidade e firmeza doutrinária, firmeza na vida cristã, se cria, então, um sentimento de presunção. Eu posso, eu faço, eu crio, né? Se eu não tiver, quero ver o que é que vai acontecer. Né? Já ouvi isso aí, assim, não na minha frente, porque não disseram. Mas chegaram e disseram, o pastor disse que se não for, vai ver o que vai acontecer com o ministério. Porque ela é a parte fundamental. E nós estamos enganados, equivocados, não é? Estamos fadados, irmãos, ao caos se pensarmos dessa forma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, é bom deixar a presunção no lugar dela. Não tem nada a ver conosco. Não deve fazer parte do nosso currículo. Não deve fazer. E aí nós vamos adiante e vamos perceber 2 textos, pelo menos aqui, e eu quero ler com você, Gálatas 5:7. Vamos ler todos juntos? Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Sei, vocês iam tão bem nessa corrida aí cristã.
O que foi que houve? Que embaraço teve? O embaraço pode ser da presunção. Tem gente que começa muito ruim, e lá no Congresso da Ordem, o pastor Cabral estava lá, e o pastor Cláudio, que hoje não pôde estar aqui, uma das palestras, o preletor disse muito bem, tem pastores que começam muito bem o ministério, mas terminam mal. Tem outros que começam muito mal, ninguém dá nada. Muito ruim. Fraquinhos, mas depois terminam muito bem. E aí ele arrematou. Nós podemos até começar muito mal. Eu, irmão, se fosse para voltar, viu, pastor Júnior? Teria coisas que eu não faria de jeito nenhum no ministério pastoral. Algumas palavras não sairiam da minha boca. Não é? A maturidade vai nos fazendo não sermos complacentes, não é? Não. Mas procurarmos ter um padrão de maturidade que não é mais aquele menino de lá, não é envolvido no afã de fazer algo novo, não. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aí para nós também, veja bem, você não estava indo bem, o que foi que ocorreu? E o importante para nós, irmãos, vai ser nós terminarmos muito bem. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, a Intero já disse isso aqui pregando, principalmente no dia de pastor, né? O desejo de todo aquele que serve, é dizer, Senhor, eu cumprir a missão que o Senhor me deu. Bater continência diante do grande comandante, naquele glorioso dia que Ele nos convocar e chegarmos na eternidade e dizermos, nós cumprimos, nós acabamos a carreira, nós guardamos a fé. É o meu desejo. É claro que eu tenho outros de família, pessoais e tudo, mas em termos de ministério, o desejo do crente é que nós terminemos bem. E aí o texto de Juízes Juízes 16, 20, vamos ler juntos? E disse ela, Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha um sujeito aí que começou muito bem, mas terminou muito mal. E nós só não terminou pior, porque pior já terminou. Não é? Uma vida que tinha tudo para ser uma bênção por maior tempo, nas mãos de Deus. O que eu vou fazer agora aqui é uma brincadeira, uma brincadeira séria, irmãos. Eu penso, que quando Sansão e outros chegaram, não é, no final da sua carreira, aqui na terra, o Senhor, na sua soberania e graça, disse, de fato, eu ainda tinha tantas coisas para esse sujeito aqui. Eu teria ainda tantas coisas para fazer através dele. Porque nós sabemos a forma que ele terminou. Não é? E aqui não foi apenas presunção. Aqui Sansão tinha o costume de flertar, como eu já tive aqui às quintas-feiras, já chamei a atenção de nós mesmos, flertar com o erro. O sujeito que gostava de estar olhando de perto para o pecado. Para começar, ele foi logo se namorar com uma moça que não era da nação dele, que trouxe problema ali. Não é? Então, irmãos, cuidemos em relação à presunção, porque a nossa natureza carnal, ela gosta da presunção. Já dando contornos sinais a esses aspectos que estamos trazendo, a fuga da culpa. É outro que a natureza carnal, pecaminosa, gosta, enaltece. A carne detesta o sentimento de culpa. E sentimento de culpa é quando há culpa mesmo. Porque tem gente que pode estar sentindo culpa aí que não tem. Não há porquê. Mas quando há culpa, nós não devemos apenas ter o sentimento de culpa, mas pedir perdão pelo pecado que tivemos, que fizemos. Então, essa pessoa carrega a marca de quem quer se defender e fugir. E na sua fuga, ela transfere a sua culpa
para pais, como eu já vi alguns adolescentes dizendo, e até jovens. O culpado foi meu pai, minha mãe, não é? Transfere para as circunstâncias, transfere para a igreja, transfere para pastor, transfere para todo mundo. Ela só esquece de apontar para ela, olhar para ela e dizer, na realidade, eu cooperei para que eu chegasse aonde estou, a esse caos onde eu estou. A fuga da culpa. Jonas 1,12. A história de Jonas, ela é, irmãos, é algo que a gente está lendo sempre. É porque está na Bíblia, né? Jonas 1,12, vamos ler juntos aí. Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Olha, você pode elencar aí alguns erros de Jonas, e ele teve mesmo. Não é? Dá até agonia quando a gente lê em algum momento, porque ele tenta fugir do impossível, né? Ele tenta fugir de alguém que não tem como. De um sujeito que é onipresente, onisciente, que é a divindade. Ele desobedece radicalmente. Mas ele fica triste, aliás, quando... Olha que pregador. Fica triste porque ele teve sucesso na sua pregação, inclusive uma pregação abrupta, viu? Porque quando disse que ele percorreu o Nínive assim, ele saiu proclamando e ele queria terminar logo a missão. É como se fosse o sermão que eu preguei pela primeira vez. Doido para terminar logo. Mas, irmãos, Jonas teve. Porque ninguém tem só também os seus problemas, as suas dificuldades, em sua natureza. Ele reconheceu o seu erro. Isso é culpa minha. O que está ocorrendo aqui é culpa minha. Lança-me ao mar. Eu sou culpado disso aqui. Ele não teve a fuga da culpa. E aí nós vamos, irmãos, perceber que surge uma pergunta, né? Como lutar, então, para vencer a carne? Como vencer a carne diante dessa luta? E aí nós vamos perceber que, pelo menos temos mais aspectos, eu tive que resumir um pouco depois que já tinha enlecado, porque senão aqui nós íamos ter um tempo maior, mas aqui o recado está sendo todo dado. O primeiro deles é a destruição das fontes de sustento da carne. Destrua as fontes de sustento da carne. O que a carne gosta, nós devemos destruir. E o texto de Gálatas 5,13, vamos ler juntos? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha aí. Não usem da liberdade, porque nós não estamos presos, não é? A o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ninguém recebe aqui, quando foi batizado, quando foi admitido como membro dessa igreja, um código lá cheio de regras. Não. Temos a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, bem interpretada, não é? Que é o que nós procuramos como pastores e professores, DBD, que se interprete Bíblia corretamente, coerentemente. Então, é esse fato aqui. Agora, nós sabemos que não devemos usar dessa liberdade para o que se chama de libertinagem, não é? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Com o auxílio do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos destruir, uma por uma, as fontes que incitam a carne. Mas destruir sem pena. Arrancar pela raiz. Arrancar pela raiz. Os irmãos que gostam de plantas, e eu tive uma mãe que gostava, era uma floresta na frente lá de casa, não sei quantos lembram. Não é? Foi uma época que a gente tinha que entrar assim espremendo, não é? Porque era muita planta na frente da casa, graças a Deus. Não tem nada mais no espaço que hoje é. Não é? Mas
nós sabemos que tem algumas gramíneas, alguns matos, né, pé de matos, somente alguns espinhos. Eles são teimosos, você arranca, mas olha ele de novo lá nascendo. Mas dizem os estudiosos que não sou eu nessa área, mas se arrancamos pela raiz, não é? Ela não tem como brotar. Se arrancamos pela raiz, existem, irmãos, condutas nossas, pecados nossos, quem sabe até que a gente acha que não tem muito problema, mas que a gente precisa arrancar pela raiz, sem dó, sem pena, porque não nos darão sucesso na vida cristã. Então, destruir uma por uma das fontes que incitam a carne. Eu estou sendo agora incentivado e preciso até tomar café sem nenhum adoçante está indo mais. É uma luta. Eu não sei quem já conseguiu aqui. Se você conseguiu, parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. Mas é uma luta, né? Porque a gente gosta do doce. E diz os estudiosos que se você não gosta de gordura como eu gosto, aí você gosta mais ainda do doce. Para compensar a ausência da gordura. Aí gosta do doce, né? Mas para quem tem questões de saúde, ou mesmo que a glicemia não esteja lá apontando alta, a gente precisa matar algumas fontes, dentre elas tirar o açúcar, que eu não consegui ainda. Mas você já conseguiu, que bom, eu quero chegar aí. Não é? Toda, irmãos, amizade e o relacionamento que faz jorrar a água podre do pecado, nós precisamos cortar. Nós precisamos fazer morrer. Nós precisamos fazer sepultar, crucificar esses desejos, que inclusive a própria Bíblia, nas versões mais antigas, chama concupiscências, né? Concupiscência, ou seja, os desejos, a cobiça que a velha natureza, ela gosta. E aí nós vamos perceber, num segundo momento, que além de nós podermos fazer morrer, cortar, sem pena, arrancar, sem chorar, dizendo, oh, que pena, eu estou arrancando isso aqui, meu Deus, estava tão acostumado, não é? Ninguém estava vendo. Arranque sem dó. Mas um segundo e último é a mortificação da carne. Texto clássico de Gálatas 5:24, vamos ler juntos? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. É aqui que tem a concupiscência. No lugar de desejos, as versões mais antigas têm as concupiscências da carne. Então, crucificaram aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Ou seja, elas estão mortas. Elas estão mortas. E aquele que está morto, a gente sepulta, não é? Pode até cremar, viu, irmãos? É outro assunto, mas porque eu estou colocando aqui, porque tem gente até hoje que ainda pergunta, pastor, pelo amor de Cristo, e é certo cremar? Como vai ser no dia da ressurreição? Eu digo, meu irmão, minha irmã, pode cremar, pode sepultar como for, não é? Porque esse corpo aqui nosso, nós teremos um corpo glorificado, esse aqui vai virar nada, nada, não é? Para nada vai prestar. Se for o caso, até lamentavelmente ocorreu uma tragédia ou uma morte cerebral que se doe órgãos, como o nosso Pedro Souza, o Pedrito, fez até hoje, tem gente vivendo, não é? Porque ele partilhou, né, um pouco da sua vida, mas, irmãos, nós sabemos que essa carne, essa natureza pecaminosa, ela precisa estar na cruz, ela já foi crucificada, ela já morreu. Jesus ressuscitou, mas nós não devemos ressuscitar a natureza pecaminosa, porque ela está morta, ela deve estar morta, crucificada. E aí, irmãos, esse texto aqui de Gálatas 5:24
não passará de uma frase teórica. É palavra de Deus, mas não passará de uma frase, de um texto lido. Se não decidirmos de fato que Jesus seja Senhor realmente de nossas vidas. Seja o Senhor de nossas vidas. Pensamentos, ações, que muitas vezes a velha natureza quer trazer às nossas vidas. Mas ela está crucificada. Então, irmãos, nessa noite, que o nosso coração encontre terreno fértil para essa palavra e que ela frutifique de tal forma que nós venhamos a rever condutas e posicionamentos, pensamentos em nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, amém. Vamos orar então? Senhor Deus, nessa noite, nós, ó Deus, agradecemos o privilégio, acompanhado de responsabilidade, alta responsabilidade. Porque aquele que prega deve ser o primeiro a viver. Porque senão será só um falastrão. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a ter um compromisso firme, verdadeiro com o Teu Evangelho, que és Tu, Senhor. O Evangelho, a boa notícia de que veio até nós. Dá-nos, ó Deus, a graça enquanto igreja, de entendermos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra, Senhor, os principados e potestades. E dentre eles, a carne, essa velha natureza. A nossa luta não é contra pessoas, que muitas vezes sim são usadas como um dardo inflamado do diabo. Mas a nossa luta não é contra elas. A nossa luta, Senhor, é com o mundo, a carne e o diabo. Dá-nos, ó Deus, autoridade. Dá-nos poder. Dá-nos prudência e sabedoria. Dá-nos coragem de decidir, fazer morrer o que deve estar morto, o que precisa ser morto em nós. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, entoar esse hino que vai ser dito aqui, ou o cântico, ao tempo que estaremos dedicando dízimos e ofertas. Enquanto cantamos, está aqui o gozalfilácio, tem o QR Code, e você vai estar cooperando então aqui com o ministério que o Senhor nos confiou. Cantemos então, dedicando dízimos e ofertas, dando contornos finais ao culto dessa noite. Vamos cantar o hino 579, Olhando para Cristo. Forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me atingir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo
Pois sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Filho Deus, exceto amor da geração eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, vamos todos ficar em pé. Pois ha visto, Soberano galardão de Deus, ministro e revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Nele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois ha visto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Amém. Glória a Deus. Permaneçamos em pé, irmãos. Vamos estar encerrando. Estamos retornando hoje. O pregador se empolgou hoje de novo, mas não prometo, irmãos, que quinta-feira que vem vai ser menor do que isso, não, viu? O diabo, meu Senhor, como a gente tem falado sobre opressão, possessão, essa diferença aqui. O estudo ano passado teve, mas alguns não estavam lá e outros aspectos de nossa luta. Mas hoje nós estamos retornando o que nós estamos chamando de um momento de comunhão, lá na quadra, tá certo? Koinonia, eu sei que koinonia não é só aquilo que a gente está fazendo lá, não. Mas é um pedacinho. E você está convidado para ir lá, após a bênção, chegar até lá, a quadra. Né? Foi feito com muito carinho. Eu quero agradecer aqui a todas que participaram, os irmãos que deram, as irmãs que deram, fizeram, prepararam com muito carinho. Quem gosta do sal, vai ter um negócio lá de sal. Do doce também vai ter o doce, e feito com muito amor, com muito carinho, tá bom? Vou poupar das informações do final de semana, até porque temos um vídeo de comunicação que você pode estar, e também lá no PIB Avisos, os irmãos estarão notificados, tá bom? Deus abençoe e nos dê a graça dele durante esse final de semana. Recebamos a bênção, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão e o poder do Espírito Santo sejam conosco hoje aqui reunidos e para sempre podemos dizer amém.